Baal era o nome do deus que era venerado em toda a Canaã e Fenícia nos tempos antigos. Durante o período dos juízes, a prática de adorar Baal se infiltrou na religião judaica. Em Juízes, capítulo 3, versículo 7, NVI, lemos: Os israelitas fizeram o que era errado aos olhos do Senhor. Eles esqueceram o Senhor, seu Deus, e serviram aos Baals e às Asherás. A prática de adorar Baal se espalhou em Israel durante o reinado de Acabe, conforme descrito em 1 Reis, capítulo 16, versículos 31 a 33, NLT. Como se isso não fosse o suficiente, seguindo o exemplo de Jeroboão, Acabe se casou com Jezabel, filha do rei Etbaal dos Sidônios, e começou a se curvar à adoração de Baal. Primeiro, Acabe construiu um templo e um altar para Baal em Samaria. Depois, ele colocou uma coluna de Asherá. Ele fez mais para irritar o Senhor, o Deus de Israel, do que qualquer outro rei de Israel antes dele. A prática de adorar Baal também afetou Judá. Em 2 Crônicas, capítulo 28, versículos 1 a 4, INNV, lemos: Acás tinha 20 anos quando se tornou rei, e reinou em Jerusalém por 16 anos. Ao contrário de Davi, seu pai, ele não fez o que era certo aos olhos do Senhor. Ele seguiu os caminhos dos reis de Israel, e também fez ídolos para adorar os Baalins. Ele queimou sacrifícios no vale de Ben-Hinom, e sacrificou seus filhos no fogo, se envolvendo nas práticas abomináveis das nações que o Senhor havia expulsado de diante dos israelitas. Ele ofereceu sacrifícios e queimou incenso nos lugares altos, no topo das colinas e sob cada árvore frondosa. O plural da palavra Baal é Baalim, que significa senhores. Baal era um deus da fertilidade. Acreditava-se que ele ajudava a terra a produzir boas colheitas e as pessoas a gerar filhos. Em vários lugares, Baal era adorado de diferentes maneiras, e Baal se mostrou um deus muito universal. Vários locais destacavam um de seus atributos e se organizavam em seitas específicas do baalismo. Baal de Peor, como vemos em Números, capítulo 25, versículo 3, e Baal Barat, como vemos em Juízes, capítulo 8, versículo 33, são dois exemplos dessas divindades. Em Números, capítulo 25, versículo 3, lemos: Desta forma, Israel se uniu à adoração de Baal de Peor, provocando a ira do Senhor contra o seu povo. E em Juízes, capítulo 8, versículo 33, assim que Gideão morreu, os israelitas novamente se entregaram aos Baals. Eles fizeram de Baal Barate o seu deus. A palavra Baal aparece raramente no Antigo Testamento como um nome pessoal. A origem das palavras mostra que Baal era visto como o dono de um local específico, limitando assim seu uso a indivíduos que não eram mais nômades, mas que haviam se estabelecido. Acreditava-se que essas baias locais eram responsáveis pelas criaturas agrícolas e pela fertilidade dos seres humanos. Era essencial conquistar o favor deles, especialmente em um lugar como a Palestina, onde há poucos rios ou nascentes naturais e a chuva é imprevisível. Isso levou à adoção de medidas extremas em algumas formas de culto, incluindo a prática de prostituição ritual e o sacrifício de crianças. Juízes, capítulo 2, versículo 17, nova versão King James. No entanto, eles não ouviram seus juízes, mas se entregaram à prostituição com outros deuses e se curvaram diante deles. Eles se afastaram rapidamente do caminho em que seus pais andaram e não obedeceram aos mandamentos do Senhor, nem os cumpriram. Amós, capítulo 10, versículo 7, nova versão King James. Eles desejam o pó da terra que está sobre a cabeça dos pobres e pervertem o caminho dos humildes. Um homem e seu pai entram na mesma menina para profanar o meu santo nome. Jeremias, capítulo 7, versículo 9, nova versão King James. Você vai roubar, matar, cometer adultério, jurar falsamente, queimar incenso a Baal e seguir outros deuses que você não conhece. O uso mais importante do título Baal no Antigo Testamento é sua referência ao grande deus ativo do panteão cananeu, uma equivalência com Haddad, o deus amorreu, cujas naturezas e funções eram quase idênticas. Parece claro que Baal acabou se tornando o deus mais importante na região. Parte desse processo, de acordo com alguns estudiosos, pode ser rastreada até as escrituras orgânicas. Baal,
é identificado como filho de Dagon, outra divindade amorreu, possivelmente um deus da vegetação ou grãos, em vez de El, que foi sem dúvida o chefe original dos deuses cananeus. Em Rosh Shamrock, o antigo sítio úgrico, templos a Baal e Dagon foram descobertos, mas nenhum dedicado ao próprio El. Baal é retratado nas escrituras usando um capacete enfeitado com chifres de touro, um símbolo de força e fertilidade. Ele segura um porrete ou massa em uma mão, provavelmente representando um trovão, e uma lança adornada com folhas na outra, possivelmente representando tanto o relâmpago quanto a vegetação. Nas esculturas aramaicas, Baal é retratado montado sobre um touro, o que pode estar relacionado a Arão e Jeroboão, cujas imagens de bezerros provavelmente foram usadas como pedestais para o invisível Yahweh. A esposa de Baal, chamada Astarte, era também irmã dele e compartilhava muitas de suas aventuras. O Dia do Senhor pode ter se originado como uma celebração da vitória de Yahweh sobre as forças do caos, presumivelmente no festival de Ano Novo no Templo de Jerusalém, em um rito derivado de um predecessor cananeu. Há evidências de que Baal e outras divindades cananeias eram adoradas no Egito, mas sem se tornar uma séria ameaça à religião egípcia nativa. A situação era diferente em Israel, onde, através dos processos de sincretismo, a adoração de Yahweh foi profundamente influenciada e ameaçada por elementos alienígenas dos cultos de Baal. Isso ocorreu por dois principais motivos. Primeiro, os israelitas não expulsaram os cananeus, mas se casaram com eles, levantando assim o problema da relação entre Yahweh e Baal. Segundo, Yahweh deu a Israel uma grande vitória sobre os cananeus, e sua supremacia era inquestionável. Baal, por outro lado, era considerado o mais poderoso de todos os deuses, ofuscando o mal, que era visto como fraco e ineficaz. Em várias batalhas, Baal derrotou Yam, o deus do mar, e matou Mot, o deus da morte e do submundo. As irmãs ou esposas de Baal eram Ashrath, uma deusa da fertilidade associada às estrelas, e Anat, uma deusa do amor e da guerra. Os cananeus adoravam Baal como o deus do sol, e também como o deus da tempestade. Ele geralmente é retratado segurando um relâmpago, que derrotava inimigos e produzia colheitas. Eles também o veneravam como um deus da fertilidade que dava filhos. A adoração a Baal estava ligada à sensualidade e envolvia prostituição ritual nos templos. Às vezes, para acalmar Baal, era necessário fazer sacrifícios, geralmente o primogênito de quem oferecia o sacrifício. Em Jeremias, capítulo 19, versículo 5, KJV, está escrito: Eles também construíram os altos de Baal para queimar seus filhos com fogo, para holocaustos a Baal, o que eu não ordenei nem falei, nem entrou no meu coração. Os sacerdotes de Baal veneravam sua divindade com rituais barulhentos, que incluíam gritos de êxtase e danos a si mesmos. Em 1 Reis, capítulo 18, versículo 28, lemos: Então os profetas oraram mais alto e cortaram-se com facas e punhais, conforme o seu ritual, até o sangue fluir. Antes dos hebreus entrarem na terra prometida, contra o qual o Senhor Deus advertiu o povo, eles se entregaram à idolatria de várias formas. Em Deuteronômio, capítulo 6, versículos 14 a 15, versão King James, está escrito: Não ireis após outros deuses, os deuses dos povos que estão ao redor de vós, porque o Senhor teu Deus é um Deus ciumento entre vós, para que a ira do Senhor teu Deus se acenda contra ti e te destrua da face da terra. O profeta Elias, durante o reinado de Acabe e Jezabel, foi um grande defensor de Deus no auge da adoração a Baal em Israel. Deus confrontou diretamente o paganismo por meio de seu profeta Elias. Primeiro, Deus mostrou que Baal não controlava a chuva, enviando uma seca que durou 3 anos e meio. Em 1 Reis, capítulo 17, versículo 1, NTLH, Elias, o tisbita dos habitantes de Gileade, disse a Acabe: Como o Senhor Deus de Israel vive, antes de quem eu estou, não haverá orvalho nem chuva nesses anos, exceto pela minha palavra. Em 1 Reis, capítulo 16, versículo 30, versão King James, está escrito: Ora, Acabe, filho de Onri, fez o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele.
Permitam-me apresentar os 3 personagens principais desta incrível história bíblica. O primeiro é Acabe, o rei de Israel, que fez mais mal do que todos os reis anteriores combinados. O segundo personagem é Jezabel, esposa de Acabe. Ela decidiu substituir a adoração ao Senhor Deus pela adoração a Baal. Elias, um dos grandes profetas de Deus, é o terceiro personagem. Seu nome se traduz como Jeová é meu Deus. Enquanto Jezabel estava destruindo o povo e os lugares associados com o verdadeiro Deus, o Senhor enviou um homem cujo nome testificava que o Senhor Jeová era o seu Deus. Em 1 Reis, capítulo 17, versículo 3, versão King James, está escrito: Afaste-se daqui e vire para o leste e se esconda junto ao ribeiro de Querite, que está a leste do Jordão. Em 1 Reis, capítulo 18, versículo 1, nova versão King James, lemos: E aconteceu depois de muitos dias, que a palavra do Senhor veio a Elias no 3º ano, dizendo: Vá, apresente-se a Acabe, e eu enviarei chuva sobre a terra. Como Elias sabia que Deus estava vivo e confiável, ele se escondeu e, em seguida, se apresentou, conforme o Senhor ordenou. Para Elias, essas 2 frases nos mostram como podemos saber que Deus está vivo. Ele nos guia, nos dá proteção e nos envia quando necessário. Elias também é usado como exemplo do poder da oração, como lemos em Tiago, capítulo 5, versículos 17 e 18. Um homem com uma natureza como a nossa, disse Tiago. Isso significa que ele era um homem normal. Elias era um homem de grandeza, mas também era um homem fraco. No entanto, um fato redime tudo sobre Elias. Ele era um homem de oração. Tiago, capítulo 5, versículos 17 a 18, nova versão King James, diz: Elias era um homem com uma natureza como a nossa, e ele orou fervorosamente para que isso acontecesse. Não choveu, e não choveu na terra por 3 anos e 6 meses. Então, ele orou novamente, e o céu deu chuva, e a terra produziu seus frutos. Elias não apenas orou, mas orou sinceramente. A chave para determinar se Deus é vivo ou não está em se esconder enquanto você aprende a se conectar com Deus por meio da oração sincera. Uma série de eventos pessoais da vida de Elias demonstrou que Deus estava vivo. Em 1 Reis, capítulo 17, versículo 3, nova versão King James, está escrito: Afaste-se daqui e vire para o leste, e se esconda junto ao ribeiro de Querite, que corre no Jordão. Em 1 Reis, capítulo 18, versículos 2 a 16, nova versão King James, lemos: Então Elias foi apresentar-se a Acabe, e houve uma grande fome em Samaria. Acabe chamou Obadias, que estava encarregado de sua casa. Ora, Obadias temia grandemente ao Senhor, pois assim foi enquanto Jezabel massacrou os profetas do Senhor. Obadias pegou 100 profetas e os escondeu, 50 em uma caverna, e os alimentou com pão e água. E Acabe tinha dito a Obadias: Entra na terra, a todas as fontes de água e a todos os riachos. Talvez possamos encontrar grama para manter os cavalos e mulas vivos, para que não precisemos matar nenhum gado. Então eles dividiram a terra entre eles para explorá-la. Acabe foi para um lado sozinho, e Obadias foi por outro caminho, sozinho. Agora, como Obadias estava a caminho, de repente Elias o encontrou, o reconheceu e caiu de cara no chão, dizendo: É você, meu senhor Elias? Ele respondeu: Sou eu. Vá dizer ao seu mestre que Elias está aqui. Então ele disse: Como pequei que você está entregando seu servo nas mãos de Acabe para me matar? Vive o Senhor teu Deus, que não há nação ou reino onde meu mestre não tenha enviado alguém para caçar você. E quando disseram que ele não está aqui, ele fez um juramento do reino, ou nação que não puderam encontrá-lo. E agora, você diz para ir dizer ao seu mestre que Elias está aqui, e acontecerá que assim que eu me for de você, o Espírito do Senhor vai levá-lo para um lugar que eu não sei. Então, quando eu for e contar a Acabe, ele não poderá te encontrar, e ele vai me matar. Mas eu, teu servo, temi ao Senhor desde a minha juventude. Não foi relatado ao meu senhor o que eu fiz quando Jezabel matou os profetas do Senhor, como escondi 100 homens do Senhor, os profetas, 50 em uma caverna, e os alimentei com pão e água. E agora você diz para ir dizer ao seu mestre que Elias está aqui, ele vai me matar. Então Elias disse: Como o Senhor dos exércitos vive, diante de quem eu estou,
Eu certamente me apresentarei a ele hoje. Então Obadias foi ao encontro de Acabe e disse-lhe. E Acabe foi ao encontro de Elias. Elias então veio a público e marcou uma reunião com o rei Acabe. 3 anos se passaram desde que Elias declarou que não haveria chuva. Em 1 Reis, capítulo 18, versículo 17, nova versão King James, lemos: Então aconteceu que, quando Acabe viu Elias, ele lhe disse: És tu, o perturbador de Israel? O rei ainda estava furioso e se dirigiu a Elias, chamando-o de perturbador de Israel. 1 Reis, capítulo 18, versículo 18, nova versão King James. Elias respondeu: Eu não sou o perturbador de Israel, mas você e a casa de seu pai, porque você abandonou os mandamentos do Senhor e seguiu os Baalins. Mas Elias não se importou em contar ao rei: Eu não sou o encrenqueiro que você é. 1 Reis, capítulo 18, versículos 19 a 40, nova versão King James. Agora, pois, envie e reúna todo o Israel para mim no Monte Carmelo, os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Ashura, que comem à mesa de Jezabel. Então Acabe mandou chamar todos os filhos de Israel e reuniu os profetas juntos no Monte Carmelo. Elias se aproximou de todo o povo e disse: Quanto tempo vocês vão vacilar entre duas opiniões? Se o Senhor é Deus, sigam-no, mas se Baal, sigam-no. No entanto, o povo não respondeu uma palavra. Então Elias disse ao povo: Eu sozinho sou deixado como profeta do Senhor, mas os profetas de Baal são 450 homens. Deem-nos, pois, 2 novilhos, e deixem-nos escolher um para si mesmos. Cortem-no em pedaços e coloquem sobre a madeira, mas não coloquem fogo sob ele. Eu prepararei a outra oferenda e a colocarei sobre a madeira, mas não colocarei fogo sob ela. Então vocês invocarão o nome de seus deuses, e eu invocarei o nome do Senhor. E o Deus que responder com fogo, ele é Deus. Então todas as pessoas responderam e disseram: Isso é bem falado. Ora, Elias disse aos profetas de Baal: Escolham um touro para vocês e preparem-no primeiro, porque vocês são muitos. Invocam o nome de seu Deus, mas não coloquem fogo sob ele. Então eles pegaram o novilho que foi dado, prepararam-no e chamaram o nome de Baal desde a manhã até o meio-dia, dizendo: Ó Baal, nos ouça. Mas lá não havia voz. Ninguém respondeu. Então eles saltaram sobre o altar que haviam feito. E ao meio-dia, Elias zombou e disse: Gritem em voz alta, pois ele é um Deus. Ou ele está meditando, ou está ocupado, ou está em uma viagem, ou talvez esteja dormindo e precise ser acordado. Então eles gritaram em voz alta e se cortaram, como era seu costume, com facas e lanças, até que o sangue jorrou. E quando o meio-dia passou, eles profetizaram até o momento da oferta do sacrifício da noite. Mas não havia voz. Ninguém respondeu, e ninguém prestou atenção. Então Elias disse a todo o povo: Venham perto de mim. E todas as pessoas se aproximaram dele. Ele consertou o altar do Senhor que estava quebrado. Elias pegou 12 pedras, de acordo com o número das tribos dos filhos de Jacó, a quem a palavra do Senhor havia chegado, dizendo: Israel será o seu nome. Com as pedras, ele construiu um altar em nome do Senhor e fez uma trincheira ao redor do altar, grande o suficiente para segurar 2 saias de sementes. Ele colocou a lenha em ordem, cortou o novilho em pedaços e o colocou sobre a madeira. Em seguida disse: Encha 4 potes de água e despeje sobre o sacrifício queimado e sobre a madeira. Depois disse: Façam isso uma segunda vez. E eles o fizeram uma segunda vez. Ele disse: Façam isso uma terceira vez. E eles o fizeram uma terceira vez. Então a água correu ao redor do altar e também encheu a vala de água. E aconteceu no momento da oferta do sacrifício vespertino que o profeta Elias se aproximou e disse: Senhor Deus de Abraão, Isaque e de Israel, que se saiba hoje que tu és Deus em Israel, e eu sou teu servo, e fiz todas essas coisas conforme a tua palavra. Ouça-me, ó Senhor, ouça-me, para que este povo saiba que tu és o Senhor Deus, e que fizeste seus corações voltarem para ti novamente. Então o fogo do Senhor caiu e consumiu o sacrifício queimado, a madeira, as pedras, o pó, e ainda lambeu a água que estava na trincheira. Quando todo o povo viu isso, caíram com o rosto em terra e disseram: O Senhor, Ele é Deus. O Senhor, Ele é Deus.
E Elias lhes disse: agarram os profetas de Baal, não deixem nenhum deles escapar. Então, eles os agarraram, e Elias os trouxe até o ribeiro Quishon e os executou ali. O palco estava montado para um confronto no Monte Carmelo, entre 850 profetas de Baal e um profeta de Deus. Elias desafiou o público: quanto tempo vocês vão oscilar entre duas opiniões? Se o Senhor é Deus, sigam-no. Mas se Baal é Deus, sigam-no. Esse era o desafio de Elias. Vamos ter uma competição. Deixe o Deus que é Deus responder com fogo do céu. Esse foi um teste razoável, pois os deuses da tempestade devem ser capazes de enviar raios. Elias deu todas as vantagens aos profetas de Baal, zombando de seus esforços fúteis. Os profetas de Baal passaram horas suplicando, gritando e se cortando, mas ele não respondeu. Então Elias preparou o sacrifício antes de pedir a Deus que mostrasse ao povo a sua glória. O fogo caiu e consumiu o sacrifício, a água e o altar, assim que ele terminou a oração. As pessoas caíram de joelhos gritando: o Senhor, Ele é Deus. O Senhor, Ele é Deus. Elas não podiam deixar de notar que Deus estava vivo e bem. 1 Reis, capítulo 18, versículos 42 até 46, nova versão King James. Então Acabe subiu para comer e beber, e Elias subiu ao topo do Carmelo. Ele se curvou até o chão, colocando seu rosto entre os joelhos, e disse ao seu servo: suba agora e olhe para o mar. Ele foi, olhou e disse: não há nada. Elias disse para ele ir novamente 7 vezes. Na 7ª vez, o servo disse: há uma nuvem tão pequena quanto a mão de um homem subindo do mar. Elias então disse: suba e diga a Acabe: prepare sua carruagem e desça antes que a chuva o impeça. Nesse meio tempo, o céu ficou negro com nuvens e vento, e uma chuva forte começou a cair. Acabe partiu para Jezreel. Então a mão do Senhor veio sobre Elias, cingiu os seus lombos, e ele correu à frente de Acabe até a entrada de Jezreel. Mas o Senhor ainda não havia terminado. Ele reativou a torneira da chuva. Elias orou 7 vezes seguidas antes que a chuva começasse a cair. Encharcado, Elias desceu a montanha, demonstrando que Deus está vivo e bem. Deus está vivo e bem. E você pode mostrar isso tanto em particular quanto publicamente em sua vida. Isso também pode ser observado nos confrontos com os fariseus devido à origem do poder milagroso de Jesus. Finalmente, em Mateus, capítulo 12, versículo 27, Jesus se refere a Satanás como Belzebu, uma alusão ao deus filisteu Baal-Zebub. Mateus capítulo 12, versículo 27. E se eu expulso demônios por Belzebu, por quem seus filhos os expulsam? Então, eles serão seus juízes. Mateus capítulo 12, versículos 22 a 27. Então algumas pessoas trouxeram um homem a Jesus. Este homem era cego e não podia falar, porque tinha um demônio. Jesus curou o homem, e ele pôde falar e ver. Todas as pessoas ficaram impressionadas e disseram: talvez este homem seja filho de Davi. Os fariseus ouviram o povo dizer isso e disseram: este homem usa o poder de Belzebu para forçar os demônios a saírem do povo. Belzebu é o líder dos demônios. Jesus sabia o que os fariseus estavam pensando, e assim, disse-lhes: todo reino que está brigando contra si mesmo será destruído, e toda cidade que está dividida cairá, e toda família que está dividida não pode sobreviver. Então, se Satanás expulsa seus próprios demônios, Satanás está dividido, e seu reino não vai continuar. Vocês dizem que eu uso o poder de Satanás quando expulso demônios. Se isso for verdade, então, que poder o seu povo usa quando expulsa demônios? Que o próprio povo prove que vocês estão errados. Jesus defende seu ministério com 2 parábolas curtas antes de se lançar em 2 ataques fortes contra os fariseus. Mateus capítulo 12, versículos 30 a 37. Quem não está comigo está contra mim, e quem não ajunta comigo, espalha. Por isso vos digo, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Quem disser uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem falar contra o Espírito Santo não será perdoado, nem nesta idade, nem na era vindoura. Ou tornai a árvore boa e seus frutos bons, ou tornai a árvore má e seus frutos maus, porque a árvore é conhecida pelo seu fruto. Raça de víboras, como podeis falar coisas boas, sendo maus? Pois da abundância do coração, a boca fala.
O homem bom do bom tesouro do seu coração produz coisas boas, e o homem mau do tesouro do mal traz coisas más. Mas eu vos digo que, para toda palavra ociosa que os homens disserem, darão conta dela no dia do julgamento. Pois pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. Primeiro, o poder por trás de um exorcismo pode vir de Deus ou de Satanás. Visto que os fariseus já concluíram que Jesus não é o agente de Deus, eles citam a fonte de seu poder como sendo Satanás. Eles acreditam que porque um demônio saiu do homem, isso deve ser a prova de que o demônio está obedecendo a Satanás, que é o rei dos demônios. No entanto, Jesus demonstra o quão absurdo é esse pensamento. Se Satanás quiser manter seu controle sobre o mundo, ele não vai trabalhar contra si mesmo, exercendo um demônio no controle de alguém, pois isso estaria em oposição direta à sua própria tentativa de preservar seu domínio mundial. São evidências claras de que o reino de Deus chegou, visto que o reinado de Satanás está sendo derrotado por Jesus. O Espírito de Deus é a força por trás da libertação de Jesus. Jesus continua sua resposta aos fariseus, que acusam que ele expulsa demônios por Belzebu, com uma segunda curta parábola. Como alguém pode entrar na casa de um homem forte e levar embora os seus bens, a menos que primeiro amarre o homem forte? Então ele poderá roubar a sua casa. Entrando em uma casa bem guardada, os moradores de Satanás e seus capangas são roubados. Isso é como Jesus descreve seu papel na inauguração do reino de Deus. Antes que Jesus possa libertar indivíduos que foram aprisionados por exorcismos, ele deve primeiro amarrar Satanás. Por causa da vinda do reino de Deus, Jesus proclama que Satanás, a força, agora está restringida. O Balaão do Antigo Testamento era nada mais do que demônios disfarçados de deuses. E toda idolatria é, em última análise, adoração ao diabo. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 20. Não, eu insinuei que o sacrifício pagão que eles oferecem aos demônios, e não a Deus. Eu não quero que vocês sejam participantes com os demônios. Gostou do conteúdo? Então não se esqueça de deixar seu comentário aqui embaixo, dizendo o que achou e o que mais você gostaria de ver por aqui. E se você ainda não é inscrito, aproveite para se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum vídeo novo. Vamos juntos. Até o próximo vídeo.